vou começar a disponibilizar para vocês gravação de aula, slide, e se tiver algum material a mais e tal, eu coloco para vocês sempre no Drive e mando o link para vocês depois lá no Edmodo, beleza? Tá gravando? Tá. Eu também adotei o Zoom, que parece que a maioria prefere, então vou tentar usar aqui esse programa agora. Vamos lá. Compartilhar aqui. Estão vendo meus slides? Sim? Sim. Ok. Sim. Então, fechou. Vamos lá. Eu falei que a gente ia estudar termodinâmica, só que a minha parte aqui vai ser com foco em termometria, beleza? Eu vou explicar melhor o que é isso. E o Matheus, ele vai falar um pouco mais com vocês a outra parte da termodinâmica. Deixa para ele explicar para vocês depois. Mas, basicamente, termodinâmica é o estudo do calor, beleza? Tudo que tem a ver com calor, a energia calor, é o estudo da termodinâmica. Termometria, que é uma subdivisão da termodinâmica, a gente chama de medida da medida de calor, tá? Quando a gente fala que vai medir o calor, o que vem na mente de vocês? Pô, vou medir calor, o que vem? Termômetro? Termômetro. Boa, termômetro. E o termômetro, ele mostra pra gente o que ele mostra? Temperatura. A temperatura. Muito bom. Então, termometria, basicamente, é o estudo da temperatura. Quando eu jogo no Google o que é termometria, ele fala que é ciência e tecnologia da medição de temperaturas e do estabelecimento de padrões para essa medição. Então, foi o que vocês me disseram, tá? Termometria é o estudo da temperatura aí que a gente conhece. A gente já conhece bastante, aliás. Tá, então para entender, eu vou começar com uma situação e vou começar explicando para vocês, beleza? Quando a gente tem alguma substância ou qualquer coisa, por exemplo, uma bacia d'água aqui, uma panela de água, e eu começo a aquecer essa água, vocês conseguem perceber que a água ela começa a ficar meio que agitada, começa a borbulhar e tudo mais. Essa água que está borbulhando está aumentando a temperatura dela, chega um momento que ela vai até evaporar, certo? Então a gente tem uma situação onde a gente tem uma chama que está aquecendo essa panela e essa água está aumentando a sua temperatura. Se ela está, sei lá, 20 graus Celsius, de repente ela chega até 100 graus Celsius e evapora. Muda de estado. O que eu quero mostrar para vocês? Como que seria, microscopicamente falando, essa temperatura, tá? Vamos dar um zoom, então, aqui na água nossa e colocar um microscópio, que é a minha lupa, e olhar as moléculas dela. Basicamente, as moléculas da água, não só da água, mas como de tudo que a gente conhece, elas ficam se movimentando, tá? Então, as moléculas da parede, as moléculas da água, as moléculas da mesa, do ar, elas ficam se movimentando, tá? Elas têm um movimento. Quando eu aumento a temperatura dessas águas, ou seja, eu forneço energia, calor para elas, esse movimento vai começar a aumentar, certo? Então, imagina, eu tenho as moléculas aqui, uma pertinha da outra, começo a dar energia para ela, calor, ela começa a se movimentar cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, e elas vão movimentar cada vez mais rápido, que elas vão começar a se afastar uma da outra. Chega um momento que elas se afastam tanto que elas viram vapor. Então, está no estado líquido, elas estão se movimentando, começam a movimentar muito, 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 que começam a se afastar e se transformar em vapor. Então, beleza? A gente tem água, moléculas, ali se mexendo devagarzinho, vai aumentando o movimento delas, até que chega um momento que elas movimentam tão fortemente que elas se afastam e se transformam em vapor. Ok? E se eu tenho o processo inverso? Elas têm a água ali, elas estão se mexendo. Quando eu transformo em gelo, por exemplo, o que acontece com as moléculas? Alguém pode chutar? Elas ficam paradas? Quase isso. Elas vão diminuindo a velocidade delas, vão ficando mais próximas uma da outra e com um movimento um pouquinho menor, tá? Parar, nenhuma molécula vai parar, beleza? Não tem o parado total. Mas o que acontece então? Conforme está no estado sólido, elas estão mais próximas e se movimentando um pouquinho, vai passando para o estado líquido, começa a se movimentar mais, e vai para o estado gasoso e se movimenta bastante. Beleza? E vão se afastando conforme esses estados vão mudando. Então, reparam que tem
Para alguma coisa passar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, elas precisam do quê? Você conseguir passar alguma Energia? coisa de energia. E quando eu estou dando essa energia, o que está acontecendo? Está aumentando a Temperatura? Temperatura? temperatura. Temperatura, como eu disse, termometria é a medida do calor, certo? O que eu estou medindo, então? O quanto essas moléculas estão agitando. Ok? Então, eu consigo medir se a molécula está agitando muito ou está agitando pouco. Quando eu meço isso, eu vejo em temperatura. Se eu tenho 10 graus Celsius, 10 graus Celsius é o grau de agitação dessas moléculas. Se tenho 20 graus Celsius, é o grau de agitação das moléculas. De 20 graus Celsius significa que as moléculas estão agitando muito mais rápido do que em 10 graus Celsius. Beleza? Então, se alguém pergunta para você, o que é temperatura? Você fala, é o grau de agitação das moléculas. Ou seja, é o quanto que as moléculas estão agitadas. Beleza? Tudo bem? Estou vendo Beleza. rostos de aprovação. Ok. Ok. Então, basicamente, temperatura é o grau de agitação dessas moléculas. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo. Viu? Se encerrar a aula, eu vou abrir outra chamada, tá? Que eu acho que o Zoom tem um limite de tempo. Aí eu posto no Edmodo lá. Eu vou mostrar aqui para vocês. Ok, peraí que eu tô ponhando aqui. Estão vendo aí minha tela? Sim. Vamos supor agora que essas bolinhas aqui são a minha água, as moléculas de água. Elas estão se agitando, tá vendo? Elas estão próximas, estão se agitando. Beleza? Vamos falar que esse é o cubinho de gelo. O que eu vou fazer? Eu vou aquecer. Conforme eu aqueço, até mudar. Ó, tá menos 257 graus Celsius a água, então ela é gelo. Eu vou aquecendo, tô dando energia, tô dando calor para elas, que vai chegar um momento que a temperatura delas vai aumentar. Tá aumentando, tá aumentando, tá aumentando. Elas estão virando água, que elas estão mais soltinhas. Deixa eu colocar água, vai, mais fácil. Aí, ó. Vamos voltar de novo. Menos 34 graus Celsius, a água vira gelo, beleza? Elas estão bem grudadinhas uma na outra e se agitando. Conforme eu vou aumentando a temperatura, ó, 6 graus Celsius é água, elas estão agitando mais rápido. Aí eu vou aquecendo cada vez mais. O que está acontecendo? Está aumentando a temperatura, ou seja, está aumentando o grau de agitação das moléculas, elas estão ficando mais agitadas. Vou aumentando mais, ó. Conforme a temperatura vai aumentando ó, aqui em cima. 136 graus Celsius. Elas estão mais agitadas ainda. Vou aumentar mais agora. Ó. 180 graus Celsius. Elas estão muito agitadas. Tá vendo que elas estão soltas, uma longe da outra? Isso indica que a água virou gás. Elas estão se separando as moléculas e virando o vapor de água. E eu vou aumentando. Ó. Conforme eu cada vez mais aumento a temperatura, mais agitadas elas ficam. Tá? Por quê? Temperatura é o quanto agitada elas estão. É o grau de agitação das moléculas. Então, se eu aumento muito, elas vão ficar muito loucas. Então, elas estão bem agitadas. Estão vendo? Ficou claro? Conforme mais agitada, maior a temperatura, porque a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Conforme menos agitadas, menor é a temperatura, porque estão menos agitadas, então a temperatura baixa. Ok? Espero que tenha sido ok para todo mundo. Vou fechar que meu PC é muito ruim, não está aguentando já isso aqui. Fechando. Beleza, então vou voltar para os slides aqui. Calma aí. Fechou. Então a gente viu ali uma simulação mostrando para vocês que conforme mais agitadas elas estão ou menos agitadas elas estão, a gente consegue determinar a temperatura delas, beleza? Ó, como que a gente faz então para medir esse grau? Tá? Como que a gente usa uma ferramenta que consegue medir isso, que é o que a gente conhece como termômetro? Basicamente, quando eu vou ter que explicar um conceito para vocês, que é o conceito de equilíbrio térmico. Quando eu tenho um corpo A, deixa eu pegar um apontador.
tem um corpo A aqui, ó, vermelho. Ele está com uma temperatura muito, muito alta. Por isso que eu coloquei vermelho aqui para representar a temperatura. E o B, ele está bem, bem gelado. Tá? Ele está com uma temperatura bem baixa. Ok? Quando eu coloco os dois, um em contato com o outro, eles vão fazer uma coisa que chama equilíbrio térmico. O que está com bastante temperatura vai começar a passar temperatura para o que está com baixa temperatura. Vai chegar um momento que todo esse corpo aqui, conforme a transferência vai acontecendo, que eles vão chegar num estado de equilíbrio e todo o corpo, todo o sistema vai ter a mesma temperatura, beleza? Então, um tá com temperatura alta ou com temperatura baixa, coloquei os dois juntos, vai chegar um momento de equilíbrio. Os dois vão ficar na mesma temperatura. Acontece quando você coloca um café quente, coloca um café bem quente, coloca leite gelado, ele vai ficar morninho. Por quê? Porque um está com alta temperatura, está com baixa temperatura e ele entrou num estado de equilíbrio, beleza? Esse conceito de passar a energia de um para o outro, essa transferência de energia é o que a gente chama de calor. Olha aí. Temperatura, então, é o que a gente mede e a energia térmica, a energia que o corpo quente passa para o corpo frio é o que a gente chama de calor. Tá? Então, calor, definição de calor é a energia térmica em movimento. Essa transferência da energia térmica. Isso é calor. Por isso que é errado falar assim, tô com calor. Tá? Porque você não tá com calor, você tá com uma temperatura alta. Se tiver com calor, você tem que estar transferindo muita energia para outra coisa, para outro corpo. Beleza? Então tá. Beleza. Então, esse estado de equilíbrio aqui existe, tá? O que um termômetro... Aqui, ó, lei zero da termodinâmica. Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com um terceiro, eles estão em equilíbrio térmico entre si, já que ambos possuem a mesma temperatura. Beleza? Ó. Opa, não mudou. Calma. Como que a gente, então, usa a ferramenta para conseguir medir esse grau de agitação das moléculas? Como elas estão quão rápido elas estão se mexendo, tá? A gente tem vários tipos hoje de ferramenta e cada uma tem uma característica diferente da outra de como medir. Então, eu coloquei aqui um termômetro elétrico. Esse também é um termômetro elétrico, né? Mas normalmente esse daqui tem painéis e tal por aí distribuído na cidade. O famoso termômetro clássico de mercúrio, o termômetro eletrônico e aquele que a gente usa bastante e vê bastante hoje em dia, principalmente agora na pandemia, em mercado. O cara aponta um negócio na sua testa e fala a temperatura que você tá. Acho que todo mundo já foi no mercado nessa pandemia e viu isso. Vou explicar um pouquinho de cada um, então, como que eles conseguem medir como que tá as moléculas do nosso corpo, por exemplo, tá? O primeiro, ele normalmente mostra a temperatura da cidade, alguma coisa do tipo. Basicamente, ele recebe normalmente ou informações por internet ou informações de um termômetro eletrônico igual o classiquinho aqui, ó, igual esse daqui, tá? Eu já vou explicar melhor como que funciona. Mas essas informações podem ser tiradas por satélite e termômetros meteorológicos. Não vou entrar em detalhes desse termômetro, os próximos eu explico melhor, tá? Esse daqui, ó, que é o mercúrio. O que acontece? O mercúrio, quando a gente coloca no nosso corpo, por exemplo, o termômetro, a gente está colocando dois corpos diferentes em contato, igual eu expliquei lá, igual aqueles dois quadrados que eu mostrei. Quando eu coloco o termômetro de mercúrio no nosso braço, ele basicamente está pegando a energia do nosso corpo e entrando em equilíbrio com o mercúrio, beleza? Então, o quão agitado está as moléculas do nosso corpo vai agitar as moléculas do mercúrio, ok? Vai começar a agitar as moléculas do mercúrio. Quando você vai aumentando a temperatura de algum corpo, ele vai dilatar, tá? Isso é uma coisa que a gente vai estudar um pouco depois, melhor. Mas, basicamente, se eu aumento a temperatura de uma barra de ferro, a barra de ferro vai aumentar o seu tamanho. Mesma coisa com o mercúrio. Se eu aumento a temperatura do mercúrio, ele vai começar a aumentar o seu tamanho. Por isso que conforme vai subindo a temperatura, o mercúrio vai subindo aqui na marcação. Porque ele está aumentando o tamanho dele de acordo com a temperatura que ele está. E é assim que funciona o termômetro de mercúrio. Ele coloca no nosso corpo, entra em equilíbrio com a temperatura do nosso corpo
e dilata o mercúrio até a temperatura que o nosso corpo está. Ok? Dúvida? Ô, Rafa, Oi. esse negócio de dilatar, Hum, não sei se foi ano passado, na nossa sala, expandiu, acho que ocorreu isso e estourou o piso. Pode ter sido por isso, porque pode, expandiu e ele estourou depois? pode. Porque ele Vocês ficou já viram? erguido assim. Sim, sim. Vocês já viram o que o piso ele tem aquele rejunte, né? Que é aquela bordinha que coloca Sim. uma massinha normalmente? Ele tem isso porque os pisos dilatam. Às vezes está frio, às vezes está quente, e o piso vai aumentar o tamanho. Por isso que tem que ficar um espacinho entre esses pisos, para ele conseguir aumentar e diminuir, e não acontecer isso que aconteceu, que é estufar, erguer, tá? Mas pode ter sido por causa disso. Às vezes estava muito próximo o piso, eles estufaram e começaram a erguer um ou outro assim. Ok? Ok. Mas é isso aí, muito bom. Outro termômetro é o termômetro